nos inspirando, nos ajudando para realizarmos essa tarefa espiritual. A passagem de hoje se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Na realidade, é uma passagem nos trazendo um pouco de ânimo. Precisamos muitas vezes de ânimo. Estamos chegando ao final do ano, um ano cheio de lutas, com toda certeza todos passamos por dificuldades, mas também cheio de conquistas e também de esperança para o futuro, um futuro melhor para cada um de nós, mas principalmente um futuro melhor para todos, porque a gente não luta, a gente não trabalha unicamente para nós. Nós trabalhamos em conjunto, ou deveríamos trabalhar assim. Mas à medida que nós trabalhamos o nosso mundo íntimo, à medida que a gente se esforça para ser uma pessoa melhor em nossa vida, a gente está se esforçando pelos outros também, porque vai facilitando assim um convívio social. Se formos perguntar às pessoas das ruas, ou as pessoas principalmente que trabalham com o público, que lidam com o ser humano, as pessoas vão dizer que a maior dificuldade é o trabalho, com o público, é o trabalho que lidar com os seres humanos. Eu acho que o trabalho mais gostoso que se tem. Trabalhar com os homens. Nós somos criaturas humanas e precisamos e necessitamos aprendermos uns com os outros. E é justamente nesse trabalho de interação que nós aprendemos. Se a gente se isola, se a gente fica distante das pessoas, a gente não aprende. Agora, tem tantas pessoas que estão junto, mas estamos distantes. Muitas pessoas que fazem de conta, que imaginam que estão, mas na realidade não estão. Isso se encontra em toda parte, inclusive, infelizmente, no meio religioso. Porque muitas pessoas estão, mas não estão. Porque estar interagido não é estar fisicamente, é estar integrado com o coração. Então precisamos realmente fazer aquilo com amor. Tudo que a gente faz interagindo, sentindo, gostando, amando, a gente está. A gente está fazendo, a gente está construindo, a gente está melhorando. Então, eu realmente escolhi hoje esse texto. Eu sempre boto alguns textos, algumas passagens de Jesus. Na hora eu escolho, mas justamente quando eu botei os olhos, esse é bem propício mesmo para esse final de ano, um momento de esperança para o nosso país, para os que estão em torno de nós, para todo mundo que está necessitado dessa esperança. Então, Paulo ele vem justamente nos convidarmos a alegrar-vos na esperança. A esperança é algo fabuloso, porque quando a gente perde a esperança, a gente fica desalentado. Nos traz uma profunda tristeza, perdemos a esperança em dias melhores. Qual é a motivação de se viver quando não se tem esperança? Nós vivemos intensamente a vida quando nós guardamos essa esperança em algo melhor. Isso nos motiva, isso nos engrandece, isso faz com que a gente se fortaleça para a gente crescer, para a gente ser melhor, porque a gente sabe que mais adiante as coisas vão melhorar, Mesmo em relação à vida espiritual. Temos que viver com alegria aqui, sabendo que a vida não cessa, que a vida continua, que existe vida após a vida. Então, essa alegria deveria ser um estado de alma nosso, constante, tendo confiança em Deus e sabendo que amanhã vai ser melhor. Mas a gente só pode ter essa esperança diante de fatos. Ninguém pode guardar a esperança quando está agindo de forma equivocada, quando está distante da lei de amor, quando está completamente desprovido ou distanciado das questões que faz parte do nosso ser. Somos seres espirituais, somos seres que precisamos e estamos aqui para evoluir. O objetivo da vida é a evolução. Então, quando nos desvinculamos dessa motivação,
desse objetivo, nós ficamos sem esperança. Porque estamos vivendo a vida um dia atrás do outro. Estamos trabalhando para quê? Para ganhar no final do mês o salário? Vamos perguntar para as pessoas materialistas se elas se sentem felizes com isso. Elas têm momentos talvez de uma alegria. Alegria fugidia, que logo passa, né? Como as festas do mundo. As festas do mundo, a gente tem aqueles momentos de convívio ali, de alegria material, mas no outro dia vem a ressaca, vem o cansaço, vem a desesperança. Mas quando temos isso pelo alimento do nosso coração, a gente amanhece o dia, a gente anoitece, a gente traz sempre essa alegria dentro de nós. E essa alegria faz parte da nossa vida. Viver sem alegria é algo muito desmotivante, é algo terrível. Por isso que muitas pessoas que ficam com tristeza, com depressão, que trazem essa tristeza dentro de si, elas dizem: eu não quero mais viver, eu não tenho mais razão para viver, eu perdi a esperança na vida. Então eu acho que a gente não deveria nunca perder a esperança na vida. Mesmo aqueles que estão e têm a certeza que estão em doenças terminais. Por quê? Porque a vida continua. Ninguém morre. Então, mesmo para esses que estão nessa situação, deveriam ter esperança, porque a vida vai continuar. Então, mas precisamos entender que essa esperança tem que estar ligada ao quê? Ao esforço, à vontade de que as coisas melhorem. Não podemos simplesmente ter esperança em dias melhores e cruzar os nossos braços, esperar que a coisa melhore e fazer tudo errado. Não é isso a esperança. A esperança é quando nós procuramos fazer tudo quanto é preciso fazer, tudo certo, dentro dos princípios que abraçamos, né, do Espiritismo, dentro dos ensinamentos que Jesus nos traz, dentro da lei divina. Então, quando fazemos tudo o que é preciso fazer, né, guardamos a consciência tranquila pelo cumprimento dos nossos deveres espirituais, porque somos espíritos. Então temos deveres espirituais, né? Mesmo que não tenha nenhuma religião, que não tenha nenhum conceito religioso, mas somos espíritos e temos compromisso com Deus, porque somos filhos de Deus e trazemos dentro de nós a lei divina. Então temos compromisso. Então, quando nós não estamos inseridos dentro desse compromisso, né, dessas promessas que fizemos antes de voltar, de chegar aqui na vida material, nós ficamos sem esperança. Porque a esperança está muito ligada com a fé. Fé, esperança e caridade, né? Ela está muito ligada com a fé. A gente perde a fé, a gente perde a esperança porque a gente não está fazendo nada para melhorar. Então, se a gente não está fazendo nada para melhorar, a gente perde a esperança, a gente fica desmotivado, a gente fica triste e a gente perde para morrer. Mas a surpresa é que ninguém morre. Então, se está sem esperança na vida física, continuará sem esperança na vida espiritual. Isso não vai mudar. O sentimento, nós não vamos mudar. Nós só mudamos o nosso estado íntimo pela mudança do nosso proceder, pela ação da motivação de sermos criaturas melhores, de partirmos para o trabalho intenso. Então, ele nos convida a essa alegria. Essa alegria só pode existir numa alma que se esforça, numa alma que realmente está tentando modificar, está tentando promover essa mudança dentro de nós. Isso é um compromisso de todos nós, principalmente um compromisso de quem conhece o Espiritismo, de quem conhece a lei divina, de quem sabe das consequências que isso pode gerar para todos nós. Gerar de uma forma individual e gerar de uma forma coletiva. Todas as nossas ações têm consequências, inclusive coletivas. Então, se a gente tem que ter levar muito a sério isso, porque as nossas ações ela não tem só consequências para nós, ela traz consequências para uma coletividade. Por quê? Porque nós estamos inseridos na coletividade. Nós, no ambiente de trabalho, se fazemos o trabalho errado, vai ter repercussão para quem? Só para nós? Não.
vai ter repercussão para todos os que trabalham e estão envolvidos naquela tarefa. Se fizermos algo errado dentro do nosso lar, terá repercussão para os nossos pais que nos amam, para os nossos filhos. Então, quando o homem ou a mulher, trazendo um exemplo muito fácil, de muito fácil entendimento, quando o homem, a mulher, dentro do compromisso matrimonial, é infiel ou infiel à sua esposa ou ao seu esposo, ele está trazendo um compromisso apenas com sua esposa? Não. Ele está trazendo um compromisso com toda a sua família, porque isso trará repercussões no seu lar, com seus filhos, repercussões, principalmente repercussões espirituais. Principalmente que nós temos o conhecimento espírita. Nós precisamos entender que as nossas ações têm repercussões graves no mundo dos espíritos, porque atrai espíritos malfeitores. E à medida que nós fizermos isso, nós traremos um compromisso maior, o nosso débito vai ser maior, porque muitas vezes a pessoa diz assim: eu não estou fazendo mal a Deus, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Você está fazendo mal, né? Quando temos um esposo, ou uma esposa, um filho que vai lidar com o vício, nós não vamos. Nós iremos sofrer porque ele se desviou. Nós iremos sofrer. Então, o desvio dele terá repercussão no seio familiar. No seio de uma coletividade religiosa, a mesma coisa. Nós estamos lidando com ambientes espirituais. Quando estamos aqui e não estamos inseridos na coletividade, com os pensamentos salutares, somando, nós estamos atrapalhando o ambiente espiritual. Isso terá repercussões espirituais sérias. Então, alegrai-vos na esperança é nós tentarmos motivar a nossa vida para a construção de nós mesmos. Então, nós só podemos realmente ter esperança no amanhã quando nós tomamos essa consciência do todo, né? Por isso que eu acho a lei de Deus fabulosa, porque nos permite estarmos assim entrelaçados. Então, estamos entrelaçados. Nós queremos o tempo todo sermos auxiliados pelos bons espíritos, mas nós não estamos aqui para sermos apenas auxiliados. Nós estamos também para auxiliar. Porque os espíritos superiores, os espíritos bons que estão acima de nós, estão nos ajudando. Mas existem espíritos que estão abaixo de nós. E nós temos compromisso com esses que estão abaixo de nós. E o compromisso maior vem do exemplo. Se nós não formos exemplo para esses que estão abaixo de nós, nós não faremos a nossa parte. Como é que nós queremos receber dos bons espíritos auxílio quando nós viemos ao convívio de um ambiente religioso, ao convívio de uma doutrina como essa, fomos convidados para mudar e não mudamos? Estamos compromissados com a lei divina. Então, Paulo nos traz essa esperança de realmente crescermos, de avançarmos. Sede pacientes na tribulação. Eu sublinhei aí porque isso aí é fantástico. Porque as pessoas, elas entendem muito mal a questão da paciência. A gente tem que ir mais profundo na questão da paciência, porque a aparência engana muito. Muitas pessoas aparentemente caladas, silenciosas, pacatas, são realmente uma bomba. Podemos dizer exatamente assim, um vulcão. Um vulcão. Enquanto nada acontece, está ali. Mas quando estoura, quando pisa no seu carro, sai de perto. Então, outra coisa, essa questão da paciência vai além da aparência material, vai além da visão que estamos acostumados no convívio social. Porque muitas vezes a pessoa pode aparentar uma paciência e por dentro está odiento. Aí eu pergunto, adianta? Nada. Sinceramente, é muito melhor uma pessoa que se mostre, porque uma pessoa que se mostra, facilmente você vai saber lidar com aquela pessoa. Então, você sabe que aquela pessoa é muito estovada, é muito... Então você vai devagar, você vai com mais cuidado. Mas uma pessoa violenta intimamente, ela vai trazer danos para si e ela vai trazer danos ao convívio social. Mais uma vez,
A gente tem que falar com esses termos porque estamos falando dentro do Espiritismo, de um conhecimento muito profundo, né? De leis espirituais. Nós estamos lidando com a força espiritual. Nós estamos lidando com espíritos desencarnados que pensam, que sentem. Os espíritos não estão mortos, gente. Os espíritos sentem muito e pensam e induzem. Está lá no livro dos Espíritos, que os espíritos muitas vezes dirigem as nossas vidas, muito mais do que possamos imaginar. Então aquele paciente que diz, eu estou muito paciente na tribulação, mas está odiento, está revoltado, não compreende porque sofre, se revolta contra a lei de Deus, não é? Então esse é paciente, não, esse não é paciente, esse é impaciente e hipócrita. A lei de impaciente é hipócrita, né? Tem dois vícios, e um dos vícios que eu acho um dos piores, que é a hipocrisia. A hipocrisia é terrível, é terrível. A hipocrisia acaba com cada um de nós. Acaba porque a hipocrisia leva o ser a não se transformar, a falsear algo, e ele passa a vida todinha naquela aparência, e ele começa a acreditar que de fato ele é daquele jeito. Ele sabe, no fundo ele sabe, porque todo mundo, ninguém pode dizer assim, eu não sabia, sabe. Gente, o tempo todo aqui estamos falando de sentimentos. O tempo todo estamos falando de pensamentos. Quando nós falamos dessas questões, nós não deixamos vago, não. Nós não dizemos que tem que ter paciência, a gente não fala sobre isso. A gente fala o que está dentro desse conteúdo, o que é a paciência. A paciência vai além da aparência física. Ela vai no pensamento, ela vai no que está dentro de nós, né? Nisso aqui, que não está exteriorizando muitas vezes, mas estou sentindo. Eu estou inquieto, eu estou irritadiço, eu estou pensando mal, eu estou julgando, eu estou criticando, eu estou odiando. Aí eu posso dizer que, não, mas eu fico assim, estou caladinho, eu não falo nada para ninguém, então eu sou muito paciente. Não, você não é paciente. Eu sou revoltado contra a lei de Deus, eu sou revoltado com tudo que está me acontecendo. Você não é paciente. Você é impaciente e ainda é hipócrita. Aí quando a gente fala isso, as pessoas ficam muito iradas. Porque o hipócrita, ele tem horror de ser desmascarado. Ele tem horror que se diga que ele é hipócrita, senão que ele é hipócrita. Porque se não fosse hipócrita, não ligaria, né? Aí, como a hipocrisia está muito ligada à fascinação, então sempre que se diz que alguém está fascinado, a pessoa fica muito irada. Se não tivesse fascinado, não ficava irritado. É o primeiro passo para saber se estás fascinado. Já ouvisse essa palavra, estás com obsessão por uma influência de fascinação. Ficaste irritado? Fiquei muito irado. Então, porque tu estás fascinado. Porque o orgulho falou mais alto. E quando o orgulho fala, o ego, é o espírito deduzido para que tu fique com raiva, para que tu não se modifiques. Exatamente assim. Então, essa paciência na tribulação vai nos favorecer. A paciência na tribulação é entender por que se sofre. Não é pegar o sofrimento e dizer, eu preciso sofrer para evoluir. Não é preciso sofrer para evoluir. É preciso entender o sofrimento para que diante do que eu estou passando eu possa sair daquela situação. Eu não posso simplesmente cruzar os meus braços e esperar. Não, lá Paulo me diz que eu tenho que ser paciente na tribulação. Então vamos lá, o barco está afundando, a gente cruza os braços e deixa o barco afundar. Tem que ser paciente, gente, vocês estão muito avançados, porque as pessoas confundem, né? As pessoas confundem porque querem confundir, querem deturpar a coisa. Aí vamos imaginar que a gente está numa grande embarcação, né? E estão dizendo que o barco está afundando. Aí meia dúzia aqui, metade aqui, vamos eu, Graça, Aldeci, vamos trabalhar. E a meia dúzia se cruza os braços. Aquele povo está muito alvoroçado. Paulo disse para ter paciência na tribulação. Está todo mundo atribulado. Não está todo mundo trabalhando, é diferente. Está todo mundo falando para melhorar. Porque ser paciente não é ficar calado, não. É desmascarar o mal.
é ver o mal, porque o mal existe, e tentar corrigir o mal com acerto. É se movimentar para que a coisa fique boa. Porque se a gente cruza os braços, o barco vai afundar. O barco vai afundar, depois a gente vai perguntar a espiritualidade. Você não disse para a gente ter paciência? Não. A gente disse para você trabalhar, entender por que sofre. Por que eu sofro? Geralmente, a gente precisa tomar para nós, para que a gente possa entender bem direitinho as coisas. Geralmente o espírita gosta muito de botar as coisas na outra vida. Porque na outra vida é outra vida, já passou. Né? Aí a gente gosta de ser sofredor. É uma coisa terrível. A gente gosta de ser sofredor, aquela cara de sofredor, né? De coitadinho. Então a gente sofre hoje porque a gente passou, a gente fez outra pessoa sofrer. Lá na outra vida a gente se lembra, na outra vida é mais fácil dizer para outra vida. Foi nas outras encarnações, deve ter feito muito mal nas outras encarnações. Mas nessa eu sou anjo. Não pode, não dá. Não dá para ser anjo de uma encarnação para outra, não, gente. Não dá para crescer tanto assim. Se a gente conseguir vencer uma dificuldade nessa encarnação, a gente já está bom demais. Então as pessoas gostam muito de botar as questões na outra vida para dizer que está espiando o mal. Não, muitas vezes a nossa tribulação é o erro de agora. É a nossa teimosia em continuar errado. O problema é porque as pessoas ficam, geralmente não está envolvida, né, nesse fluido negativo, a pessoa acha que não tem o direito de errar. Direito de errar todos nós temos, né? Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Mas o feio é continuar errando. O feio é saber que errou e permanecer errado. Permanecer acomodado diante das situações, dos fatos que surgem em nossas vidas. E aí, Paulo nos convida a perseverança na oração. Então, nos momentos de tribulação, de fato, é necessário a gente orar. Orar para que Deus nos dê força, para que amplie a nossa consciência diante das dificuldades que estamos passando na vida, para que a gente enxergue por que eu estou sofrendo. O que foi que eu fiz? O que me levou a esse estado de espírito? Por que está acontecendo isso em minha vida? Eu preciso descobrir, porque se eu não descobrir, eu vou continuar errando. É preciso a gente detectar o mal, porque se não detectar o mal, como vamos fazer a correção? Né? Até nas situações que ocorrem na vida, estava até refletindo sobre esse mosquito, né, o Zika, e a gente, isso lá naqueles países estava como que esquecido. Não se havia pesquisa, não investiam para isso. E às vezes é necessário que isso surja e venha à tona nos países que já têm mais potencial para buscar a ciência, para o conhecimento, porque a gente vai buscar a cura, vai buscar a solução para esse problema. E a gente muitas vezes vê numa questão muito egoísta. Trouxe a doença para cá, infestou aqui. Não, gente. Isso aí é para que a gente possa se ajudar. Nós somos irmãos. Hoje estamos aqui, amanhã poderemos renascer lá. Então, precisamos nos unir no progresso. Então, muitas vezes isso acontece para que ocorram as descobertas científicas, para que essas pessoas também se curem, essas pessoas também possam renascer, possam ter vida nova, possam construir, porque muitas vezes a distância a gente não vê o problema do outro, a gente não está passando, mas quando a gente passa, a gente quer o problema, a gente quer a solução do problema. Então, porque o sofrimento na casa do vizinho não é sofrimento para nós, então não nos incomoda. Mas quando chega à nossa casa, a gente vai em busca. A gente vai em busca da cura, das descobertas. E é assim que nós trabalhamos para o progresso. É assim que as coisas sucedem. É assim que nós evoluímos, tanto em ciência como em moral. É assim que as coisas crescem. Né? É assim que nos tornamos criaturas mais solidárias, criaturas melhores, não nos retendo a nós, ao nosso egoísmo. Precisamos realmente, precisa-se ter essas aberturas, essa união entre os povos.
essa congregação de almas. Isso é necessário, isso é preciso, porque se nós não fizermos isso, nós iremos sofrer amanhã, com a próxima encarnação. Privamos outros seres, impedimos outros seres de viver tudo em nossa vida. Do pensamento ao sentimento, as nossas ações, tudo terá repercussão. Tudo. Então precisamos pensar bem quando nós fazemos as nossas escolhas, seja escolhas em pensamentos, seja em sentimentos, seja em ações, tem repercussão sim. Tem, porque existe um mundo invisível e esse mundo invisível interage sobre nós e nós atraímos esse mundo invisível pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos, não só pelas nossas ações. Então, Paulo faz esse convite, que esse convite chegue com novas esperanças para um final de ano repleto de paz, mas para que a gente possa reiniciar esse ano, né, com o coração mais aberto, com o coração mais afetuoso, com mais afabilidade e doçura para receber do alto os bons ensinamentos, sendo humilde de coração, reconhecendo os nossos erros e as dificuldades que ainda estão inerentes aos nossos espíritos.